quais são as principais dúvidas sobre respostas do réu que podem cair na prova da OAB no exame de ordem. Vem comigo que a gente vai tratar desse assunto agora, sobre reconvenção, contestação, arguição de suspeição ou impedimento, prazo para resposta, matéria. Vamos lá responder isso. Olá pessoal, eu sou Emília Queiroz e estou aqui para falar com vocês sobre processo civil, assuntos que podem cair no seu exame de ordem para o vai cair na OAB. Então pessoal, o que é importante a gente focar, principais perguntas e dúvidas até de última hora sobre o assunto de resposta do réu. Primeiro, quais são as formas de resposta, né? Vocês sabem, muita gente associa a resposta do réu só à contestação, porque na realidade, até por uma questão de cultura jurídica, a contestação é a forma de defesa do réu, de resposta do réu por excelência, é onde ele vai contestar, como o nome sugere, tudo que é dito contra ele ali no processo, tá? Então, o que é que a gente tem que se ater? Nesse código, a partir do Código de 2015, ainda existe a reconvenção, muita gente ficou com dúvida sobre isso. Por quê? Porque no regime antigo do Código de 73 de Buzaide, a gente tinha a reconvenção apartada. Mas o que é reconvenção, professora? Eu já disse a vocês que a contestação é quando você rebate os argumentos que foram ditos contra você na petição inicial. A reconvenção, gente, é o ataque na hora da defesa. É como se eu quisesse entrar com uma petição inicial solicitando algo e não pudesse porque daria litispendência, porque alguém já entrou com a petição inicial antes de mim. É quando há aquela troca dos polos, né? Eu que naquela causa estou figurando como demandado, vou também figurar como demandante. Ficam, na realidade, partes recíprocas. Então, a reconvenção existe para você atacar no momento da defesa, que é no mesmo momento de você contestar. Tá? Que a gente sabe que também pode responder através da arguição de suspeição e de impedimento, né? Então, gente, a grande polêmica que se tem é, a partir de 2015, ainda existe reconvenção? Sim, mas o formato é diferente e isso é importante, inclusive para quem está estudando para a segunda fase, como vai fazer a estética da sua peça. Por quê? O Código de 2015 vem com todo aquele feeling de celeridade processual, economia processual. Então, para que eu fazer em peça apartada o que eu posso trazer dentro de uma mesma peça? Então, eu digo aos meus alunos sempre que começou a surgir uma super contestação, né? E a minha matéria de reconvenção, copiando o estilo que nós já tínhamos na Lei 90/99 dos Juizados Especiais Cíveis, a gente vai colocar como um item, como se fosse o pedido contraposto do rito especial dos juizados especiais. Mas então, mais uma pergunta que às vezes é casquinha de banana. Professora, e existe alguma hipótese onde possa haver ainda uma peça apartada de reconvenção, que a senhora está dizendo que agora a reconvenção é um item dentro da minha contestação? Existe sim. Vocês sabem que a defesa não é obrigatória, por isso existe a questão dos casos de revelia, aplicabilidade dos seus efeitos e tal. Se eu achar por bem, dentro da minha estratégia, se eu achar por bem não responder à demanda, não contestar aqueles fatos contra mim alegados, fatos e direitos contra mim alegados, eu posso apenas reconvir. Nesse caso, sim, eu posso ter a reconvenção autônoma dentro do processo. Qual é o problema? Eu tenho que ter extrema consciência de que, se eu só reconvenho, eu não vou estar contestando o que está na petição inicial. Eu estou pedindo algo em troca. E como o movimento é pendular, a partir do momento que eu entro com uma reconvenção ou com um pedido contraposto, pedido de reconvir dentro da contestação ou ela autônoma, vai abrir o prazo automaticamente para a parte que era antes apenas a parte autora, responder, que também vai poder ser através de uma contestação. Por falar em prazo, qual é o prazo para contestar, gente? Continua igual, 15 dias. O que é que mudou na prática? Agora, todos os prazos são contados em dias úteis, então esticou-se esse prazo. Professora, a partir de quando começa a contagem do prazo? Tem uma casquinha de banana também. Se for feito através de citação por correio ou por mandado, vai ser a partir da data ou até por carta rogatória ou precatória
a partir da data da juntada do AR ou do mandato dentro do processo, tá? E a gente sabe que começa um dia depois. Se for citação por edital, fim do prazo do edital, a partir daquele próximo dia, tá? O que é que a gente tem que prestar atenção da nova sistemática? Vocês sabem que agora o rito comum tem o artigo 334, que ele deixa bem claro o quê? Que nós vamos ter que submeter aquela causa a uma audiência na tentativa de mediação ou conciliação. Essa audiência, na realidade, não existia necessariamente no outro rito. Então, ela existe para quê? Para a gente perfazer os princípios processuais, que nesse caso é o autorregramento da vontade, a autocomposição, tá? Então, se eu tenho essa... E quando vai acontecer essa audiência? A gente vai ver melhor num próximo vídeo. Quando vai acontecer? Quando não houver a soma das não vontades do autor na petição inicial, do demandado numa petição própria no rito comum até 10 dias antes da data designada para audiência. Então, se não acontecer essa audiência, ou se acontecer a audiência e não se lograr êxito, então o prazo para contestar começa a contar a partir de um dia depois. Tá bom, pessoal? Fiquem de olho, preste atenção nas formas de defesa, muita atenção na questão da contagem dos prazos e a data inicial, tá bom? Sigam aí estudando, boa prova e sigam Vai Cair na OAB.